Um objeto cúbico, maciço e homogêneo, de massa igual a 1.500 gramas, está em repouso. Ele está em repouso, sua aceleração é igual a 0, certo? Sobre uma superfície plana e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o objeto e a superfície é igual a 0,40. Uma força horizontal à superfície é aplicada sobre o centro de massa desse objeto. O gráfico melhor representa a intensidade de força de atrito estático em função da intensidade de força aplicada. Então, lendo o enunciado, temos já a informação que a aceleração é igual a 0, logo, sua força resultante também será igual a 0. Aqui ao lado temos o diagrama das forças, onde a gente pode ver, todas no eixo horizontal, que enquanto um corpo permanecer em repouso, nós vamos ter a seguinte situação. Então, vamos ter que a força resultante será igual à força aplicada menos a força de atrito, certo? Que isso será igual a 0. Logo, a nossa força será igual à nossa força de atrito. Lembrando que essas definições nós temos a partir da segunda lei de Newton, né? Onde a sua fórmula é que força resultante é igual a massa versus a aceleração. Então, logo, se a aceleração é 0, sua força resultante também é 0, tá? Essa condição que acabamos de estipular, ela será verdadeira até que o valor de força atingir a intensidade da força de atrito máxima, certo? Então, nós podemos estipular a fórmula da força de atrito, que é dado por força de atrito máxima vai ser igual, certo? A nossa força de atrito estático multiplicado pela nossa força. Aqui, nós notamos que a força normal, né, o valor da força normal, ele é igual à intensidade da força peso, ou seja, P, que é igual à massa versus a intensidade da força peso, visto que o corpo está em repouso no eixo vertical. Então, nós colocamos que a nossa força normal vai ser igual ao peso que se dá por essa fórmula. Agora, temos outra observação importante antes de substituirmos os valores nas fórmulas. Aqui nós temos 150 gramas. E sempre, ao colocarmos na fórmula, temos que colocar em quilogramas. Então, vamos colocar aqui que 1.500, gramas é a mesma coisa que 1,5 kg. 1,5 kg. Agora, nós podemos substituir na fórmula, onde nós temos que N, né, que se dá pela força normal, vai ser igual ao nosso peso vezes 10, que vai ser igual à nossa força de 15 . Então, a força de atrito do corpo, ela vai ser igual a 6 newtons, como quando o corpo estará em eminência em movimento, assim como diz o nosso gráfico na letra C. O cabo de guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo. Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo de 780 newtons e pela equipe B com uma força horizontal de módulo 720 newtons. Em dado instante, a corda arrebenta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. A força resultante sobre a corda, no instante imediatamente anterior ao rompimento, tem módulo de 60 newtons e aponta para aí teremos que dizer a esquerda ou direita. Os módulos das acelerações da equipe A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, são, respectivamente, e os dois resultados que vamos encontrar a seguir.
supondo que cada equipe tem massa de 300 kg. Sabemos que a força resultante, neste caso, está apontando para o sentido maior da força, que neste caso, né, é a força exercida pela equipe A. Temos isso pelo próprio enunciado que nos diz que eles têm uma força de 780 newtons. Portanto, o seu sentido será para a esquerda. Certo? No instante imediatamente após a corda arrebentar, nós vamos poder calcular o valor da aceleração adquirida por cada equipe através da segunda lei de Newton, que nos diz que a força é igual a massa versus a aceleração. Então, podemos calcular primeiro da equipe A e depois da equipe B. Para a equipe A, temos que a força da equipe A será igual a massa versus a aceleração da equipe A. Temos que a equipe A há uma força de 780 e uma massa de 300 para essa informação aqui. Vezes a aceleração, que é o que procuramos descobrir aqui. Nós podemos apenas inverter os lados e vai ficar 300 vezes a aceleração, que vai ser igual a 780. A aceleração, ela está multiplicando, então vamos passar o 300 dividindo. Então, temos a aceleração, que vai ser igual a 780 dividido por 300. A nossa aceleração terá um valor de 2,6 metros por segundo ao quadrado. A mesma coisa nós vamos fazer para a equipe B. Então, temos que a força de B é igual a massa versus a aceleração de B. Temos que a força é de 720 newtons. Então, 720 é igual a massa, que temos que é 300 para as duas equipes, multiplicando a aceleração. Fazendo o mesmo esquema, só vamos mudar elas de lado, por isso não vamos mudar o sinal, certo? Então, temos que a aceleração será igual a 720 dividido por 300, que isso nos resultará a uma aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Portanto, nós vamos preencher nas lacunas que a força resultante sobre a corda, no instante imediatamente anterior ao rompimento, tem módulo 60 newtons e aponta para a esquerda. Como já tínhamos visto antes, em que a equipe A, né, possui a maior força, então será para a esquerda. Os módulos das acelerações da equipe A e B no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda são, respectivamente. Então, da equipe A, encontramos um valor de 2,6 metros por segundo ao quadrado, e da equipe B, 2,4 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, a nossa alternativa correta será a letra B.